a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 65ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa Geral dos Santos, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelos procuradores Pedro Barbosa Neto e Enio Andrade Pimenta. O excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra. O doutor procurador, doutor Pedro Barbosa, fez o registro do ocorrido pela expedição da nota técnica pelo Tribunal no Diário Oficial Eletrônico, ao tempo em que lamentou a ausência dos senhores conselheiros na sessão onde poderiam efetuar um esclarecimento, solicitando vênia ao excelentíssimo senhor presidente em exercício e aos senhores conselheiros para efetuar a leitura de um trecho da nota pública de repúdio e atuação do Tribunal de Contas. Sobre o assunto, houve manifestação do excelentíssimo senhor presidente em exercício, solicitando tal esclarecimento para a próxima sessão, uma vez que, no momento, o pleno se encontra apenas com 2 titulares. O senhor conselheiro Anselmo Brito disse que a publicidade já foi dada em pleno e aos funcionários desta Corte, e a nota de repúdio está publicada no Diário Oficial Eletrônico. Então, acha desnecessário tecer comentários, ressalvando que concorda integralmente com o senhor procurador quanto à questão da ausência dos senhores conselheiros, solicitando que fique registrado que o senhor conselheiro Anselmo Brito não sabe qual seria a situação mais grave, mas reputa tão grave quanto é a ausência dos senhores conselheiros nesta sessão. O doutor procurador Pedro Barbosa aceitou a solicitação do excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que afirmou que o Ministério Público de Contas voltará a abordar a questão. O excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Auditor substituto, conselheiro Sérgio Marcial. De acordo. Aprovado. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, tem em mãos o processo TC 9985, trata do presente processo, o contrato de prestação de serviço número 6 de 2009, firmado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, CEPLAN,
e a Associação Brasileira de Orçamentos Públicos, a BOP, celebrado 17 de julho de 2009. Valor estimado do presente contrato, R$ 58.846, com prazo de vigência de 6 meses, contando a partir da data da assinatura. As despesas decorrentes dessa contratação dos serviços foram asseguradas com recursos provenientes do Programa de Trabalho número tal, capacitação de treinamentos e recursos humanos, elemento de despesa tal, e o plano interno 272 do orçamento vigente. As demais, claro, tratam das obrigações por partes que elegem o foro da comarca de Maceió para dirimir quaisquer dúvidas com relação à avença firmada. A referida avença teve licitação dispensada nos termos do artigo 24, inciso 13, da Lei 8666, de 93. Considerando que a seção dos contratos de convênio desta Corte de Contas procedeu as devidas informações nas folhas 175 e 176 e, posteriormente, encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 675, verificando a regularidade processual e concluindo pela sua anotação. Considerando ainda que os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer 1345, opinando pela regularidade da contratação. Considerando finalmente estando o processo devidamente instruído, regular, resolve o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, anotar para fins de registro, o contrato em apreço, nos conformes do artigo 20 da Lei 5.604. Em discussão, com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, trata-se do processo 9985, já houve parecer nos autos pela regularidade, e o Ministério Público, nesta oportunidade, ratifica integralmente. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Processo TC 7554 de 2009. Versus autos do contrato 74 de 2009, firmado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Planejamento e Orçamento CEPLAN e a empresa Eletrocentro Limitada. Objeto é a aquisição de 120 barracas e feiras a serem distribuídas em 4 movimentos de assentados no MST. O procedimento licitatório ocorreu pelo processo administrativo 17751 de 2008, realizado em modalidade de pregão eletrônico. O valor global do contrato, R$ 54 mil. O contrato foi celebrado em 2 de julho de 2009, a súmula publicada em 3 de junho de 2009. E vigorou por 12 meses. Com outras cláusulas tratadas das obrigações das partes, eleger o foro da cidade de Maceió para dirimir quaisquer dúvida. Considerando a douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, emitiu o parecer 1431, concluindo pela sua anotação, considerando ainda que estes mesmos autos evoluíram ao Ministério Público, que emitiu o parecer 1346 de 2012, que também opinaram pela regularidade da contratação. Decide o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o presente contrato. É a forma para a forma e para fins de direito. A palavra do Ministério Público. Trata-se do processo 7554-2009, também houve parecer lançado aos autos, parecer 1346 de 2012, pela regularidade, parecer este que eu reitero nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustramento do Ministério Público oficial junto a este Tribunal de Contas. Eu trago o processo 2936 de 2008, no qual eu pedi vistas da relatoria do conselheiro Otávio Lessa, e tenho aqui já uma posição, mas de antemão gostaria de sugerir ao relator que nós pudéssemos fazer algumas diligências, mesmo internas, para que as informações elas sejam de fato comprovadas com mais acertos. Eu até posso aqui adiantar algumas informações. Eu não queria me precipitar e já elaborar um voto, tendo ainda algumas dúvidas quanto a alguns dados aqui contidos nos demonstrativos contábeis que foram enviados
a esta Corte de Contas. A exemplo, diferenças de valores entre o relatório técnico e o contido nos demonstrativos que acompanham o relatório de resumida execução orçamentária, com relação ao gasto com educação, a utilização de base de cálculos diferentes, onde deveria ser a mesma para se saber o quantitativo mínimo gasto em educação e em saúde, porque a base de cálculo tem que ser a mesma, não há diferença, e eu constatei que tem algumas diferenças. Também aqui questões de menor importância, como no relatório técnico, tendo um valor de cumprimento desses limites, e nos relatórios que também eles têm que mandar para o tribunal, inclusive para a STN, com valores até um pouco maiores, mais divergentes, quando na verdade todos deveriam ser iguais. Outras questões menores aqui, quando se informa disponibilidades financeiras em banco, mas na verdade se soma banco, caixa, investimentos, que são coisas diferentes. Já falei aqui do CIOP, dos CIOPs de forma genérica. A questão também aqui de isso contido na demonstração das variações patrimoniais, onde há aqui um pagamento de cerca de quase R$300 mil de INSS, precatório / FGTS, e há também um outro valor compensando este pagamento, entrando independente da execução orçamentária. E realmente é difícil verificar como é que se deu essa operação contábil. O mesmo valor que foi pago entrou na demonstração das variações patrimoniais, como se fosse independente, fosse um acréscimo ao patrimônio do ente. Além dos gastos com educação e com saúde, não ter a memória de cálculos para eu verificar realmente como que o técnico chegou ao valor aqui, que é diferente daquele contido nos relatórios que obriga a LRF. Também tem a questão da tão combatida por mim, portaria 447 de 2002 da STN, onde aqui aparece haveres, né, do município com relação à União de 225 mil, arredondando, e do Estado em cerca de 21 mil. Porque eu já até em outros casos solicitei ao Estado que me confirmasse se realmente esses valores existem. Nesse caso aqui específico, como o processo da minha relatoria e pelo exíguo tempo, e já há bastante tempo comigo, pela dificuldade que eu tenho também em conseguir certas informações, não foi feito essa solicitação. Mas dos outros processos que são da relatoria, todos que têm essa portaria, eu estou oficiando, solicitando à presidente desta casa que oficie a Secretaria de Fazenda para confirmar esses valores, se de fato eles existem. Porque, caso não exista, fica patente que se está utilizando ativo e passivo fictício, e do jeito que vem a informação nas notas explicativas, como se desse a autorização para que os entes escrevessem aquele valor realizável como se fosse disponível, servindo de parâmetro, de substância para que se inscrevam restos a pagar, o que contraria o entendimento. Aliás, a filosofia até da LRF, que foi justamente acabar com esse endividamento sem fim. Com relação aos precatórios também, notei que a inscrição de R$500 mil foi pago 140 mil, mas não há nenhuma discriminação, nem da inscrição, nem a quem foi pago, inclusive nem constando o número do processo administrativo e ou judicial que deu origem a este pagamento. Não contém a relação de bens imóveis e imóveis, os valores estão aqui demonstrados no balanço patrimonial. Falta o parecer do controle interno, na forma estipulada, não vou nem descer a detalhes, constitucionalmente, deixou de apresentar a LDO, e também com o gasto de pessoal, foi vista aqui uma diferença de cumprir os limites, mas
se observa nos cálculos uma diferença de mais de cerca de R$200 mil. Então eu considero relevante para o município de Tanque d'Arca. É esses as minhas solicitações, Excelência. Se Vossa Excelência entender assim e quiser confirmar esses valores numa diligência até interna, que pode ser, e caso contrário também já estarei apto a emitir o voto. Não gostaria de fazê-lo sem ter a confirmação desses valores. E devolver para a diretoria, para essas diligências que seja apontado por Vossa Excelência, ele seja dirimida a dúvida, porque o parecer prévio foi em cima do que a diretoria encaminha para a gente. Perfeito. Se está havendo distorção, se está havendo algum problema com relação a essa memória de cálculo, que não está estamos chegando não está batendo uma coisa com a outra, eu não vejo nenhum problema de a gente retornar e pedir como é que eles chegaram nisso aí. Eles fizeram uma nota explicativa para que a gente possa tirar todas essas dúvidas possíveis. Não vejo nenhuma dificuldade, não. Excelência, eu queria pedir aqui a autorização para que essas minhas anotações, elas acompanhassem o processo, até para facilitar. Não, claro, eu vou pedir em cima da audição de Vossa Excelência. Eu vou pedir a assessoria, e aí fica mais fácil. Que faça uma impressão e pode devolver direto para o gabinete, que aí eu faço a solicitação em cima. Perfeito, Excelência. Obrigado. Então, Vossa Excelência está devolvendo o processo ao relator, conselheiro Otávio Lessa, isso, que deve ter tido colocado em pauta em outras sessões, que será retirada da pauta para no futuro Vossa Excelência trazê-la novamente. Está devolvendo a vista que pediu, está retornando para o relator. Eu estou fazendo as diligências solicitadas nas diretorias afins, para que aí, dentro das solicitações feitas por ele, e daí, tendo elas, eu voltarei para plenário trazendo a nova com okay? Correto. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo. Excelência, esse processo ele foi pedido vista no dia 18 de setembro. Reconheço que já está há bastante tempo comigo, inclusive já vi aqui em sessão me desculpar pela demora. Tanto os processos desse relator quanto do Conselho do Cício, que também trouxe para devolver hoje os dois processos, mas como o Conselho do Cício não está presente, eu devolverei assim que o mesmo estiver, para que possa tomar os encaminhamentos necessários. Somente, Excelência. Obrigado. Então, pela ordem, para relatar o auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho para relatar o processo 5.223/2012, que foi inicialmente pautado para a sessão do dia 6 de novembro do corrente ano, e por um motivo de ausência deste conselheiro substituto, não relatei naquela sessão. Bem, processo 5.223/2012, a unidade é a Prefeitura Municipal de Mar Vermelho, interessado o senhor Herman Elson de Almeida Filho, ex-prefeito municipal. O assunto trata-se de cópia do acórdão número 1939/2012 do TCU, segunda Câmara, proferido nos autos do processo TC 020-740/2009-5. Tratam os autos do acórdão 1939/2012 TCU, segunda Câmara, referente à tomada de contas especial instaurada contra Herman Elson de Almeida Filho, Luiz Antônio Trevisan Vedoim, Cleia Maria Trevisan Vedoim e a empresa Planã Indústria, Comércio e Representações Limitada, a qual foi constituída a partir da conversão de representação encaminhada ao TCU referente ao convênio FNS número 759/2003, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mar Vermelho e o Fundo Nacional de Saúde, com a finalidade de dar apoio técnico e financeiro para a aquisição de unidade móvel de saúde no valor de R$ 112.263,84, objeto de auditoria realizada pela Controladoria Geral da União, em conjunto com o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, DENASUS, com vistas a apurar a ocorrência de irregularidade na aquisição
de unidade móvel de saúde, em decorrência da operação Sanguessuga, deflagrada pela Polícia Federal, que investigou o esquema de fraude e corrupção na execução de convênios do Fundo Nacional de Saúde. Desculpa, da Fundação Nacional de Saúde. Referido acórdão proferido nos autos do processo TC 020-740/2009-5 da segunda Câmara do TCU. É questão de ordem. Eu não vou poder atuar nesse processo. Então, para que o senhor não tenha que ler todo, eu gostaria de sugerir, se for possível, até porque ele não estava em pauta, e em razão disso eu não trouxe um substituto para esse momento. Os colegas tiveram que se ausentar para uma reunião externa e eu não vou poder atuar no processo. Então, eu sugeriria a Vossa Excelência, caso assim entenda, se puder adiar para a próxima sessão, e aí eu conversaria com o colega para poder atuar, tendo em vista que o senhor faria esse relatório neste momento, e aí quando chegar a oportunidade da manifestação ministerial, eu vou ter que alegar a suspeição, não vou poder atuar nesse caso. Aí fica ao ouvido de Vossa Excelência, apenas para dar celeridade e evitar um... Não, eu acato a sugestão, por entender realmente, que é importante a manifestação do Ministério Público de como contas. eu me ausentei, neste período eu não estava aqui presente, eu não sabia que o senhor tinha pedido vista nesses autos, não tinha conhecimento, né, e nem da possibilidade dele ser pautado hoje. Em razão disso, não foi feita a substituição. É até uma questão que é interessante da gente depois ver, para evitar esse tipo de demora, né, e não causar nenhuma perturbação na ordem dos trabalhos. Eu acato a sugestão de Vossa Excelência e até sugiro que seja pautado para a próxima sessão e aí para conhecimento de Vossa Excelência, aí eu acho que fica desnecessário a convocação de um outro porque aí eu já procurador. Exato, já aviso ao colega, na próxima sessão, quinta-feira, ele estará presente aqui comigo. Tá, ok. Obrigado. Ok. Retiro de pauta. Pois não. A comissão de plenário me confirmar, se não me falha a memória, nesse processo eu já antecipei meu voto, se não me engano. Não. Não, porque eu ainda não li esse processo aqui na sessão. É da sua relatoria o processo? Porque da teve minha um processo relatoria. de Mar Vermelho. O senhor pediu vistas, não, nesse processo? Não, esse processo, ele é a primeira vez que ele vem ao pleno. Meu, Mar Vermelho, mas que o doutor Ricardo, inclusive, o senhor também ficou impedido e a conselheira Rosa pediu vista do processo. Não, aquele, se eu não me engano, é Mata Grande, não? Não, tem Mar Vermelho. Mar Vermelho também? É que deve ser outro teve um processo período aí. Tá com Foi o de Mata Grande, Excelência. Então tá, Excelência. Aquele o senhor já proferiu até seu voto. Ok, obrigado. Esse aqui é Mar Esse Vermelho. outro é com a conselheira Rosa. Ok, então. Parece até o processo de Moisés, né? Que abriu o Mar Vermelho para atravessar. Para passar aí Então passamos para o processo número 5.518/2005, da Prefeitura Municipal de São José da Tapera, responsável a senhora Edneuza Pereira Ricardo, Prefeita Municipal. Assunto: a prestação de contas da Prefeita referente ao exercício 2004. Trata-se de parecer prévio. Tratam os autos de processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José da Tapera, referente ao exercício financeiro de 2004, gestão da senhora Edneuza Pereira Ricardo, Prefeita Municipal à época, em cumprimento ao disposto nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, 36, parágrafo 1º da Constituição Estadual, artigo 1º, inciso 4º da Lei número 5.604/94, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e artigo 150 da Resolução número 003/2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A prestação de contas em tela foi encaminhada a essa Corte de Contas por meio do ofício número GP 022/2005, datado de 30 de abril de 2005, firmado pela senhora Edneuza Pereira Ricardo, em conformidade com o que determina o parágrafo 2º do artigo 150 da Resolução 003/2001. Submetida à análise pela Diretoria de Fiscalização Municipal desta Corte de Contas, foi elaborado o relatório AFO-DEFAFON número 129/2007, trata da análise dos demonstrativos contábeis do exercício financeiro de 2004 da Prefeitura Municipal de São José da Tapera. A referida análise se desenvolveu basicamente na execução orçamentária
que na situação patrimonial e financeira do município, não envolvendo o exame de legalidade e legitimidade dos atos de gestão, o resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncia, representações e outras que devem integrar processos específicos a serem submetidos e apreciados por este Tribunal de Contas. Da execução orçamentária e situação patrimonial e financeira. Com referência à análise da gestão orçamentária, o exame foi procedido com base na Lei Municipal número 399/2003, que estimou a receita e fixou a despesa do município em R$ 14.653.000 para o exercício financeiro de 2004, bem como demonstrados os créditos orçamentários e adicionais abertos no exercício e o resultado orçamentário, que apresentou déficit orçamentário da ordem de R$ 267.910,75, representando 1,85% da receita arrecadada do município no exercício em exame, o que equivale a 0,2% da arrecadação mensal, média mensal do exercício, não havendo registro de outros fatos desabonadores que merecessem maiores comentários. No que tange a análise da situação patrimonial e financeira, foram abordados aspectos sobre a composição do balanço, a apuração do resultado financeiro e patrimonial e a variação dos componentes patrimoniais em relação ao exercício anterior ao analisado. A esse respeito, destaca-se a apuração do déficit financeiro da ordem de R$ 27.485,75, equivalente a 0,2% dos recursos auferidos no exercício. Ainda de acordo com o órgão técnico, os saldos em caixa e bancos conferem com os extratos bancários e o termo de conferência de caixa anexados à presente prestação de contas. Da verificação do cumprimento dos limites constitucionais e legais. A legislação estabelece limites mínimos para a aplicação de recursos na educação e saúde, bem como os limites máximos para a despesa com pessoal. Com relação à aplicação do percentual mínimo de 25% das receitas provenientes de impostos compreendidas as resultantes de transferência da União e do Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino, apurou-se que o município de São José da Tapera aplicou um montante de R$ 5.265.428,25, o que corresponde a 28,73% da receita proveniente de impostos, sendo aplicado a maior valor de R$ 684.115,89, representando 3,73% do mesmo parâmetro, cumprindo, portanto, o disposto no artigo 212 da Constituição Federal. No tocante ao limite de gasto mínimo de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências em ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelecido no artigo 77, inciso 3º e parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, verificou-se que o município de São José da Tapera aplicou recursos da ordem de R$ 1.438.460,40, correspondendo a um percentual de 15,05% da receita com impostos, inclusive transferência de impostos, evidenciando, portanto, que o município cumpriu o referido dispositivo constitucional. No que se refere aos gastos com o pessoal, verificou-se que no exercício em exame o município aplicou recursos no valor de R$ 6.914.016,08, correspondente a 55,43% do total da receita corrente líquida, no valor de 12, que correspondeu ao valor de R$ 12.868.186,32 em despesa com pessoal, cumprindo a norma contida no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Complementar número 101/2000, que estabelece o limite máximo de 60% da receita corrente líquida para gasto com pessoal do município. Quanto ao gasto com pessoal do Poder Executivo, constatou-se que foram aplicados R$ 6.601.379,58, correspondendo a 53,73% do total da receita corrente líquida em despesa com pessoal, cumprindo assim a norma contida no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 101/2000, que estabelece o limite máximo de 54% da receita corrente líquida para gasto com pessoal do Poder Executivo.
O Poder Legislativo, por sua vez, aplicou 2,43% do total da receita corrente líquida com o pessoal, cumprindo dessa forma a norma contida no artigo 20, inciso 3º, alineada da Lei Complementar 101/2000, que fixou o limite máximo de 6% da receita corrente líquida para gasto com o pessoal do Poder Legislativo. Do voto. Assim, diante do exposto e considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo prefeito municipal, considerando que o déficit orçamentário da ordem de R$ 267.910,75, equivalente a 1,85% da receita arrecadada do município no exercício em exame, bem como o déficit financeiro no valor de R$ 27.485,75, equivalente a 0,2% dos recursos auferidos no exercício, não comprometeram as finanças municipais, podendo ser considerados para efeitos de rejeição de contas, convertendo-se apenas em ressalvas as presentes contas, considerando que foram cumpridos os limites mínimos constitucionais para aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços públicos de saúde, bem assim os limites de gasto com pessoal, encaminho proposta de parecer prévio no sentido de que o Tribunal Pleno recomende à Egrégia Câmara Municipal a aprovação das contas relativas ao exercício 2004. Assim proponho a este Egrégio Tribunal Pleno a adoção da seguinte deliberação. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reunido nesta data em sessão ordinária com fulcro no artigo 31 da Constituição Federal, artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Estadual e artigo 1º, inciso 4º da Lei número 6.604/94, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe a proposta de parecer prévio deste relator, aprovando-a e emite parecer recomendando à Egrégia Câmara Municipal de São José da Tapera a aprovação das contas do município relativas ao exercício 2004. Ressalva a ocorrência de déficit orçamentário da ordem de R$ 267.910,75, equivalente a 1,85% da receita arrecadada do município no exercício em exame, bem como o déficit financeiro no valor de R$ 27.485,75, equivalente a 0,2% dos recursos auferidos no exercício. Recomendo ao município de São José da Tapera que, após o julgamento dessas contas, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, a LRF. Solicita a Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, com a remessa de cópia do respectivo ato e da ata da sessão de julgamento da Câmara, e determina a ciência deste parecer prévio, do relatório e voto deste relator que o fundamentam a senhora Edneuza Pereira Ricardo, prefeita municipal, e a Câmara Municipal de São José da Tapera. Esse é o voto, excelência. A palavra do Ministério. Senhor relator, senhores conselheiros, nesse processo, o senhor relator ele emite um parecer favorável à aprovação das contas do gestor, apenas com algumas ressalvas e recomendações. O Ministério Público, analisando o processo neste momento, nesta oportunidade, entende, da mesma maneira que o relator, tendo em vista o cumprimento de todos os limites constitucionais e a dimensão da ressalva ou desses déficits, sem, obviamente, fazer um juízo definitivo, mas apenas de acordo com o que está no relatório e com essa análise rápida que é feita nesta oportunidade, o Ministério Público se manifesta no mesmo sentido do voto, da proposta de voto do relator, favoravelmente à aprovação das contas com as ressalvas. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo auditor substituto de conselheiro Sérgio Maciel. Excelência. Por favor. Não, é só para tirar uma dúvida, porque aqui está o nome do prefeito como gestor José Antônio Cavalcante. Aí está o nome de uma senhora. Deve ter havido algum equívoco mas aqui na sim, eu só estou alertando para ver se é o José Antônio ou se é Edneuza mesmo. É Edneuza? Edneuza. É só isso. Era só essa dúvida. Uma palavra. Essa pessoa vista dos autos.
Eu peço vista dos autos. Excelência, Vossa Excelência já solicitou vista desse processo, me devolveu. Eu já analisei as suas observações e mantive o voto que eu proferi naquela sessão à época. É isso. Excelência, só um minutinho, Excelência. Deixa eu só verificar aqui as minhas anotações, por gentileza. Processo 5518 de 2005, sessão do dia 17 de abril que eu pedi vista, exatamente. Mas ele houve voto divergente do conselheiro? Não trouxe um voto vista o conselheiro. Mesmo assim, deseja pedir vista? Não, Excelência, porque se as informações já estiverem aqui, eu já terei condições de também, que aí só se que na época, quando eu devolvi, provavelmente eu devo ter feito observações, inclusive devem constar da ata. É que eu não tenho essas observações aqui comigo, pelo menos eu não estou encontrando prontamente. Vossa Excelência fez observações sobre os restos a pagar, né? Sim. Mas eu entendi que não comprometia aqui as contas gerais, né, do município. Não foi realmente só restos a pagar, foi isso, mais algumas outros pormenores. A gente continuar, e depois, enquanto o conselheiro Anselmo ia procurando, a gente continuaria a relatoria e depois volta para votar isso aí. Perfeito. Atendida a Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio Marcelo, por favor. Vamos lá. Processo número 8.057/2007. Trata os autos de expediente encaminhado a essa Corte de Contas pelo gestor da Companhia de Saneamento de Alagoas, em cumprimento ao disposto na Resolução 02/2003, compostos da cópia do convite número 013/2007, contrato 28/2007, respectivo primeiro termo aditivo, celebrados entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e a firma LEF Construções Incorporações Limitada, para apreciação da regularidade dos referidos atos. Do procedimento licitatório, a licitação que precedeu ao contrato número 28/2007, em razão do valor global dos serviços contratados, foi deflagrada sob a forma de convite número 13/2007. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei 8.666/2003 e teve seu curso regular. O contrato número 28/2007 teve por objeto a contratação da execução do serviço de engenharia de corte e religue simples de ligação de água nas cidades que compõem a gerência comercial da Serraria, a GECOS, nos quantitativos estabelecidos no anexo específico, parte integrante do instrumento em referência, conforme estabelecido no contrato. O valor total de serviços contratados foi da ordem de R$ 106 mil, conforme estabelecido na cláusula 2ª do contrato. O ajuste foi firmado com prazo de vigência de 6 meses, a contar da expedição da ordem de serviço da Casal, tendo sido prevista a possibilidade de prorrogação, caso o quantitativo dos serviços não atingisse a totalidade, ou houvesse alterações nas condições, conforme disposições previstas também no instrumento de contrato. O contrato foi assinado em 31 de maio de 2007 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado na edição do dia 22 de junho do mesmo ano. Foi deflagrado o processo administrativo número 10.370/2007 pela Companhia de Saneamento de Alagoas, objetivando o aditamento ao contrato 28/2007 para a conclusão de seu objeto. Por força desse aditivo, o prazo contratual original foi prorrogado por mais 60 dias, a contar
de 30 de novembro de 2007, conforme disposto na cláusula 1ª. Ficaram mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato por força do referido instrumento. O primeiro termo aditivo ao contrato, número 28/2007, foi firmado em 30 de novembro de 2007, publicado no Diário Oficial da edição do dia 11 de abril de 2008. A Procuradoria Jurídica desse Tribunal de Contas e o Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, emitiram os pareceres número 002/2010 e 8057/2007 da 4ª Procuradoria de Contas, respectivamente, opinando pela legalidade e regularidade do convite número 03/2007 e do contrato 28/2007 e do seu primeiro termo aditivo. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação do contrato em tela nos termos e para fins de direito, por se encontrarem na sua forma revestidos de legalidade. Este o voto, excelência. A palavra do Ministério. Trata-se do processo 8057/2007, contrato, em que houve parecer do Ministério Público, parecer 1859/2011, favorável à anotação. Parecer este que é reiterado nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo auditor substituto Sérgio Maciel. Senhor presidente, A palavra para manter a minha coerência, eu voto contrário à anotação do contrato, tendo em vista que isso é um serviço da Casal rotineiro e ele está fracionando, como esse já é o 10º caso já que eu já vi de fracionamento de ligações prediais, ou seja, corte e religação. Então não é possível que uma empresa que só trata desse assunto, ela não tenha um planejamento para poder fazer o corte e ligação. Então, por esse motivo, eu voto pela não anotação do contrato. Conselheiro Marcelo Brito. Eu só queria fazer uma ponderação, excelência, que verificando aqui os autos, a proposta de voto do senhor relator, houve licitação. Foi feito convite. Fracionando em termos da carta convite. Você, através da carta convite... O senhor acha que seria em caso, então, de concorrência? Isso, até para baratear o custo, e não, por que eu estou votando assim? Porque eu já votei em outros dessa forma, e não é possível uma empresa que viva disso, ele possa fazer uma concorrência pública de 3 milhões, de 5 milhões, porque ele vai usar esse tipo de serviço e vai baratear muito custo se ele fizer uma concorrência pública. A carta convite, ele está fracionando, simplesmente. E essa aqui, pelo que me engano, já é dentro de Maceió. Gerência comercial, acho que Serraria, deve ser o bairro de Serraria de Maceió. Entendeu? É um fracionamento completamente, vamos dizer assim, explícito do que está sendo feito, e é o mesmo gestor, sempre é o mesmo gestor. Excelência, eu poderia esclarecer uma coisa. Com relação a Casal, eu identifiquei esse problema em contratos de locação de veículos. Inclusive, eu determinei a apuração, fiz o apensamento de vários processos nesse sentido, com aditivo, e fiz um relatório sobre essa situação, encaminhei à diretoria técnica responsável pela análise desses contratos aqui dentro do tribunal para exame dessa situação. Mas se tratava de serviço de locação. Esse serviço de relíquia, eu lembro que eu já relatei outros casos nessa mesma situação. E só que, se eu não me engano, foi um ou no máximo 2 sobre esse mesmo serviço. Eu não identifiquei, com relação a esse serviço, a mesma situação lá dos serviços de locação de veículos. Então, por esse motivo, eu não adotei o mesmo procedimento para aqueles outros contratos. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, se eu não me engano, é o 2º contrato que eu trago em relação a esse tipo de serviço. E é esse o meu entendimento. Conselheiro, eu concordo com Vossa Excelência. O problema é o seguinte, devido a gente ter a centralização apenas no conselheiro, a gente não tem no técnico, a gente tem passado muitos contratos de fracionamento. Essa história da locação já vem desde o conselheiro presidente, onde ele detectou, se eu estiver enganado, presidente, você me corrigiu, mas eram quase 10 processos
cada um carro diferente. Ele usou, e era o mesmo gestor que eu estou falando, ele usou o mesmo procedimento com o carro, ele usou o mesmo procedimento, vem usando, na época ele agora, eu não sei nem se ele é um gestor mais, mas ele está usando o mesmo sistema de fracionamento, onde eu acho que onera a empresa, com certeza onera. Se você tem uma possibilidade de você fazer uma licitação com uma concorrência pública, onde você dá a oportunidade de um volume maior e a pessoa tendo certeza daquele contrato, com certeza ele vai oferecer um preço melhor, entendeu? Então eu acho que a carta convite, nesses casos, ele é danoso à empresa. Esse é o meu entendimento, simplesmente por questões práticas, que se fosse uma coisa, não estourou uma adutora, e aí o cara tem que fazer emergência, tem que fazer, nem fazer licitação, é uma coisa diferente, mas uma coisa que ele faz, a empresa faz diariamente, é corte e religação. Corte e religação. Claro, você chegar a usar a carta convite para fazer esse tipo de coisa, não. Você no máximo podia fazer, no meu entendimento, dentro da concorrência, fazer lote. Uma para o Sertão, uma para o Agreste, ou seja, você estaria automaticamente atendendo o Estado, você não teria o problema já estava planejando esse tipo de serviço, e a ordem de serviço sai de acordo com o que está sendo planejado pela própria empresa. Eu acho, inclusive, que isso até vai exigir dela um planejamento estratégico para a empresa. Hoje não funciona nada sem planejamento. Em cima disso aí o meu raciocínio. Eu só estou... Excelência, diante das suas ponderações, eu solicito, Excelência, a retirada de pauta desse processo que eu acabei de relatar e do processo 8.057, que trata também do mesmo objeto. Então, vou verificar a situação e, se for o caso, proceder conforme eu procedi nos outros processos com relação à locação de veículos. Atendido a Vossa Excelência, e Vossa Excelência se debruça nos processos, como disse o conselheiro Otávio Lessa, eu aí, na qualidade que sou conselheiro, diversas vezes questionei quanto a essa questão dos veículos. E veja... Ele só está retirando o outro, é o 3046, né? São dois. Desculpa, 3046. É o 3046 que é o outro, né? Que não foi lido ainda. Isso, 3046. E veja que, quanto a essa licitação, ela é salutar e deve ser permanente, tanto que nós fizemos uma licitação para a locação de veículos aqui, onde tinha uma previsão de ser 600 mil ano, passou para 300, ganhando uma empresa internacional que é a Localiza. Então veja como é salutar para o erário, para o bom gerenciamento e para o bom gestor. A licitação. Quero aqui parabenizar o Dr. Marcelo Jorge e todos que compõem a comissão de licitação, agradecer inclusive a participação do Ministério Público, que lá esteve presente verificando, e que todos nós juntos, dando o exemplo, a gente possa cobrar, como é o caso aqui do processo relatado pelo conselheiro Sérgio Maciel. Vossa Excelência tem mais algum processo? Tenho mais um. Com a palavra, Vossa Excelência. Processo número 16.734/2009, trata os autos de expediente encaminhados para esta Corte de Contas pelo então secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, em cumprimento ao disposto na Resolução 02/2003, composto da cópia do processo administrativo 1400-2232/2009, e do contrato 027/2009, celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, a SEAGRE, para apreciação da regularidade dos referidos autos. O certame que precedeu ao contrato 27/2009, em razão da caracterização da situação emergencial, foi deflagrado o processo administrativo 1400-2232/2009. O referido processo observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei 8.666/2000/93 e teve seu curso regular. O contrato SEAGRE número 027/2009 teve por objeto a contratação em caráter emergencial da prestação de serviços de limpeza e conservação,
em conformidade com as descrições contidas no respectivo processo administrativo, parte integrante do instrumento de referência, conforme estabelecido na cláusula primeira. O valor mensal dos serviços contratados foi da ordem de R$ 9.023,99, conforme disposto na cláusula quarta, tendo como valor global R$ 54.143,94, considerando o período contratado. O ajuste firmado com prazo de vigência de até 180 dias contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado, tendo sido prevista a possibilidade de rescisão sem ônus para contratante e sobrevindo a conclusão do certame licitatório, conforme disposições previstas na cláusula 12 do instrumento contratual. O contrato foi assinado em 2 de dezembro de 2009 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado na edição do dia 3 de dezembro do mesmo ano. A Procuradoria Jurídica desse Tribunal de Contas e o Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, emitiram pareceres opinando pela legalidade e irregularidade do procedimento objeto do processo 1400-2232/2009 do contrato SEAGRE número 27/2009. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação do contrato em tela nos termos e para fins de direito, por se encontrarem em suas formas revestidos de legalidade. Esse é o voto, senhor presidente. A palavra, Ministério Público. O Ministério Público manifestou-se nos autos, por meio do parecer 927/2012, de lavra da Terceira Procuradoria de Contas, favoravelmente à forma de contratação e pela anotação do contrato, e nesta oportunidade eu ratifico em todos os seus termos. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Sérgio Maciel. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Vossa Excelência, tem mais algum processo? Não tem, só falta a decisão do conselheiro. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. É fato, realmente, por a pedida vista por parte deste conselheiro do processo 55/18 de 2005, como já havia dito, na sessão do dia 17 de abril de 2012. Fiz algumas ponderações e o relator originário resolveu, então, retirá-lo de pauta e fazer as verificações. Aí, como foi dito pelo relator, ele manteve o seu posicionamento. Eu queria agora, com excelência, com a devida vênia, a máxima vênia, dar o meu voto no seguinte sentido. Que observações foram feitas à época? A primeira delas é com relação à questão do não envio, pelo menos no processo. Vossa Excelência pode estar mais afeito, pode até me dar uma nova situação quanto a isso. Não foi enviada a lei orçamentária municipal. Inclusive, ela lá fixa o percentual a ser aberto de créditos adicionais. E no processo tem vários créditos adicionais abertos. Não consta no voto aqui do relator originário. Então, essa foi uma observação que eu fiz, do não envio da lei orçamentária. E eu entendo que, para se chegar ao balanço orçamentário e a todos os demais, em regra, se passaria, logicamente, inicialmente, pela lei orçamentária, que ela é o início de tudo. Mesmo que haja aberturas adicionais, lá está fixado o início. Tanto é que só assim é que vamos verificar se teve excesso, se não teve. A arrecadação, essa arrecadação a gente pode ver tanto no balanço orçamentário, como no patrimonial, como no financeiro. Mas tudo advindo da matriz que é a lei orçamentária. Então, essa foi a minha primeira observação. Inclusive, o número da lei é a lei 399 de 2003. Só uma parte, excelência. Sim, excelência. Eu não tenho a informação aqui de que não foi enviada a lei. Ela não consta aqui nos autos, isso efetivamente. E o meu voto levou em consideração a análise da diretoria técnica. Perfeito. Então, eu acredito que, de alguma forma, foi analisada
as disposições dessa lei orçamentária e os créditos orçamentários lá previstos. Tanto é que ele faz uma análise aqui da lei orçamentária no seu relatório. Então, com relação à lei, eu não posso afirmar se ela foi encaminhada ou não, mas ela não consta nos autos, isso efetivamente. Perfeito, excelência. A segunda observação foi feita realmente, assisto também razão ao relator originário, a questão dos réditos a pagar. Agora, isso é uma posição deste julgador. Foram inscritos R$ 742.600 no ano. E a prática se verifica que sempre há inscrição de réditos a pagar. E neste caso não houve inscrição de réditos a pagar. Foi o que me chamou a atenção. Tem várias consignações a pagar no ano seguinte, mas não tem réditos a pagar. Foi o que me chamou a atenção. O conselho originário também oralmente se manifestou no seguinte sentido, que isso não afetaria também a aprovação das contas. Por último, acrescento, inclusive, que também nos autos não consta o relatório do controle interno tal como manda as nossas normas constitucionais. Divergindo parcialmente do relator... Excelência, só uma observação aí. A norma que exige o encaminhamento dos relatórios de controle interno é posterior às contas. As contas se referem ao exercício 2004, se eu não me engano, essa norma é de 2010. Não, excelência, tudo bem, mas eu estou falando das normas constitucionais, eu não estou falando... Inclusive, se nós formos pegar anteriormente, isso tem que mandar desde 1922, que é o Código Tributário, o Código de Contabilidade Nacional. Desde se não fala a memória, ou é 22 ou é 24. E aí vem, a própria lei 320 diz que tem que ter. E eu não fui nem lá atrás, fui mesmo na Constituição. É obrigatório ter esse parecer. E nossa lei orgânica também diz que tem que ter. Está lá, é claro, é explícito. É nesse aspecto que eu estou falando. Então, divergindo parcialmente de Vossa Excelência, eu voto pela aprovação por essas poucas ressalvas, com ressalva pela Igreja Câmara. É nesse sentido o meu voto. Pela aprovação com as ressalvas, inclusive acrescentando as ressalvas já feitas pelo relator. Só nesse seguinte. As ressalvas... Não, Não, ainda o conselheiro Otávio Lessa acompanhou o relatório, não fez? Ou ainda está na discussão? Está na discussão, né? Então vamos já até ter meu voto, desculpa, Excelência. Não. Continue a discussão. Presidente, veja só, eu acho que a gente está, de uma forma, desses dois casos que estão acontecendo, inclusive o do processo meu, que o conselheiro Anselmo pediu visto, está devolvendo e fazendo algumas diligências, nós estamos vivendo um processo de arrumação. Ou seja, a diretoria e afins tem que, antes de liberar o processo para os gabinetes, verificar todas essas questões levantadas. Eu acho que essa sessão de hoje ela está sendo muito importante no sentido de que a gente pode, se não vinha fazendo, a gente ter a obrigação de fazer. Porque além de a gente ter as prestações de contas atrasada a níveis assustadores. A gente ainda vem com ela vem incompleta. A nível de que, veja só, se essas aí são 2004, essa minha também acho que é 2005, 2006, em vez de nós estamos em 2012. A nossa proposta da gente chegar a um tribunal de excelência para a gente trabalhar com o ano anterior fica totalmente impossível. Ou eu acho que cabe, como eu já falei em várias sessões, cabe ao diretor verificar que tipo de treinamento precisa ser dado. Eu acho que aprender nunca é demais. E se as pessoas não estão ainda com a consistência, as mudanças que estão acontecendo, que peça o treinamento. Nós temos uma escola de contas para treinar. Agora não pode a gente ficar aqui, por exemplo, analisar, e aí, como o conselheiro Anselmo está indo mais a fundo, pegando balancete, não sei o quê, retorna para pedir porque a diretoria afim não foi verificada esse tipo de coisa. E como é que chegou a esse número? Aí é que mais impressiona. Excelente, quer uma parte. Pois não, já tem. Eu não ia tocar nesse assunto, mesmo porque esse processo eu ia devolver para o conselheiro Cícero Amélia. Mas já que Vossa Excelência tocou nesse assunto, eu queria ler aqui um memo recebido da diretoria da DEFAFON, em virtude
mesmo pedindo vistas, eu solicito os processos para poder ter certeza que aquele valor está correto ou está diferente. Não que eu esteja desacreditando o trabalho técnico, mas eu quero ter a confirmação até para que eu possa votar com certeza. Não emitir um voto assodado e um voto que depois eu me arrependa, ou que aqui mesmo no pleno eu seja arguido. Vossa Excelência votou assim de outra forma, por que está mudando agora? Claro, nós temos todo o direito e a obrigação de mudar com nossa consciência, mas se pudermos, já desde o início, fazer a coisa como deve ser feita, acredito que os nossos erros, nossas falhas, elas serão minoradas. Eu queria ler este memo, porque, vejam só, imagine eu, com base nesse memo, informando ao gestor. Isso porque eu já tinha pedido alguns processos. Memo 224 de 2012, de 10 de julho, solicito 3 processos à DEFAFON. No dia 12 de julho, solicito mais um processo. Em 13 de agosto, reitero que eu já tinha pedido. E me veio uma resposta 16 de outubro. Senhor conselheiro, em resposta ao memo do 9 de 2012, memo reiterado, datado de 13 de agosto de 2012, informamos que, inclusive isso aqui no pleno, até iria falar na época, mas não falei, pensando que realmente isso seria acionado, até o momento não foi. Datado de 13 de agosto de 2012, já é reiteração. Informamos que, até a presente data, tendo em vista a grande quantidade de processos existentes na diretoria e a organização que estamos implantando, inclusive, e falei isso em sessão passada aqui, que estavam realmente fazendo arrumação até para facilitar a localização dos autos. Ainda não ter sido concluída esta tal arrumação, não localizamos o processo 1089 de 2008, que versa sobre o RGF do terceiro quadrimestre de 2007. A informação está aqui dentro do tribunal. O tribunal não consegue encontrá-la. Sugerindo, se for o caso, salvo o melhor juízo, a solicitação de reenvio do mesmo por parte do jurisdicionado. Está aqui. Que seja solicitado o reenvio de um processo que já está aqui dentro do tribunal, que o tribunal não consegue encontrar. Como é que nós poderíamos solicitar isso do gestor? Solicitamos. Ele vai responder, já enviei, está aqui o protocolo. Não, excelência, reenvie que nós não conseguimos encontrar. É uma situação que nos deixa vacilantes. E eu ia falar isso quando devolvi esse processo do conselheiro Cícero, mas já que o senhor Otávio tocou no assunto, aproveitando o ensejo, quero fazer este registro. Está feito o registro de Vossa Excelência e está bem que, em boa hora, foi iniciada aqui no tribunal a digitalização de todos os processos. Esses casos não mais existirão. São processos de 2004, 2005 que aconteceram. Nós não sabemos as razões. Houve, inclusive, através da corregedoria, onde eu, na época, ocupava, solicitei que o então auditor Anselmo Brito fizesse uma correção sobre a DEFAFON, e ele assim o fez, foi encaminhado ao presidente. Vocês queriam uma parte também nesse ponto. Pois não, excelência. Justamente, excelência, em decorrência desse trabalho, eu até peço aos conselheiros que tenham informação da época que vários processos, como estava correndo este procedimento, vários processos foram feitos. Acredito que foram até feitos de forma célere. Então é possível que muitos equívocos estejam nesses relatórios técnicos. E esse relator tem um cuidado de, sempre que pega um processo, verificar se este processo faz parte daquele processo que deu origem à comissão disciplinar da apuração de mais de 500 relatórios só de prestação de contas. Não estamos falando de inspeção, não, só de prestação de contas. E que nós tomemos o cuidado de verificar realmente se aqueles valores são os que estão demonstrados, não é desconfiando da equipe técnica, não, pelo contrário, é comparando com os próprios informes que o tribunal detém, porque muitas coisas a gente vê, o Ministério Público Comum, a Justiça, a imprensa, joga no ar e o tribunal parece que fica atrás, mas todas as informações que o tribunal as tem,
Elas têm. Acontece que ainda não está conseguindo, de forma simultânea, trabalhá-la. Mas as informações, a maior parte, nós temos. É isso, Celso. Obrigado pela parte. Bom, presidente, dito isso, eu só quero, mais uma vez, solicitar que haja uma... De vez a gente está apagando incêndio, a gente precise... O que é que a gente está precisando, o que é que os funcionários estão precisando, e a gente trazer, através da escola, trazer o professor que seja necessário para fazer. Nós, conselheiros, agora no Mato Grosso, participamos de uma aula a nível nacional, onde foi dada uma aula através de um professor, um técnico do TCU, que foi uma aula excelente, e a proposta é que essas aulas elas venham se mantendo para os conselheiros a nível nacional, obviamente que não vai ser todo mês, mas será trimestralmente, que será uma coisa do Instituto Rui Barbosa, que vai promover esse tipo de treinamento, e com certeza a gente, quando conseguir esse equilíbrio, essa coisa, que o tribunal possa funcionar de uma forma como a média nacional, a gente possa fazer aqui dentro do tribunal esse tipo de treinamento, como alguns tribunais já o fazem. Então, essa é a oportunidade. Eu acho que a gente está aqui para evoluir. Acontecem esses fatos, a gente está vendo que, por exemplo, eu não vou no meu gabinete, entendeu? Eu acho louvável a posição do conselheiro Anselmo, agora eu não vou. Um monte de coisa que a gente tem e de eu estar reverificando e fazendo os cálculos de uma coisa que já deveria vir de uma forma correta. Eu acho louvável, até porque através desse estudo dele é que nós estamos corrigindo possíveis problemas que estejam existindo, e que você vê no fundo que é ou capacitação, que ao meu ver é capacitação, né, ou esse ordenamento que também precisa ser feito com relação a arquivos, que aí a gente possa trazer ao que a gente está estudando, e daí ela tem que ter uma lógica do passado até chegar ao presente. Eu acho que essa é a oportunidade, e o meu comentário é basicamente em cima disso, presidente. O comentário de Vossa Excelência é muito pertinente. Acho que temos que avançar, é o que nós estamos sempre buscando, aperfeiçoamento dos nossos técnicos, de nós próprios, que nós, ao estarmos lá, já nos aprimoramos, que isso daí trazer pessoas para que dê o aprimoramento cada vez maior dos nossos técnicos. Essas leis mudam todos os dias, cada dia a gente encontra uma novidade. Eu acho que a busca constante pela perfeição, ela vai sempre existir aqui nesse tribunal, mesmo quando eu já esteja fora dele, na minha compulsória, em outras lutas travando lá fora, mas quero aplaudir a busca que esse tribunal vem buscando. Nós, nesse período de 20 meses, 23 meses e meio, nós já avançamos alguns passos. Não podemos em tudo, porque eu gostaria de ter uma varinha de condão para resolver todos os problemas, mas dentro do que foi possível nós já avançamos. Temos que ir em busca da perfeição aqui na análise técnica, para que o conselheiro já tenha maior segurança, como disse o conselheiro Anselmo Brito, para que ele tenha, suponhamos, no que ele citou, sobre o orçamento, a lei orçamentária, já vim compondo a esse exercício. Esses processos digitalizados, como já estão, não mais irão desaparecer, não mais irão não encontrar, é só procurar o processo. Nós já estamos com essa digitalização feita e já iniciamos o processo digital, mesmo interno, e até o dia 31 de dezembro vai acompanhar o objeto, que é o processo, com despacho eletrônico. A partir de 1º de janeiro, quem quer que esteja aqui já irá dar continuidade no processo eletrônico, despacho eletrônico, onde quer que esteja. Então isso vai ser de uma facilidade bem maior. Temos muito que correr, muita estrada para andar, mas trazendo o problema para cá e buscando as soluções que sempre vão acontecer, nós iremos alcançar todos esses objetivos. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao conselheiro Anselmo e ao conselheiro Sérgio. Com a palavra o conselheiro Anselmo. É só para afindar o nosso encomenda, conselheiros, vejam, Suas Excelências, pode parecer que não tenha a importância, ou são processos antigos, pode parecer, mas veja só, qualquer valor, qualquer dinheiro
que não esteja comprovado sua aplicação é dano ao erário. 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, 1 milhão é dano. E por que minha preocupação? Não é só questão de fazer os recálculos, esse eu evito ao máximo, só como não tem jeito de descobrirmos como chegou ali, é que nós o fazemos. Porque as nossas prestações de contas, elas são prestações de contas, vamos dizer assim, eu diria, finalísticas. Como assim? Porque o que chega a nós são só os demonstrativos. Demonstrativos é o final de toda a execução. Se esses demonstrativos, eles todos são interligados, se eu verifico que nos próprios demonstrativos tem falhas, imaginem se eu fosse verificar a documentação. Porque eu teria que ver, foi escrito para pagar 1 milhão. Eu teria que ver a inscrição deste 1 milhão. É por isso que eu vislumbro a importância de fazer, mesmo sabendo que nós estamos atolados de processo, e isso, tenho certeza, não é culpa de nenhum de nós, é da própria vicissitude do serviço público, da administração pública, que vai aumentar. Hoje nós temos esse processo, ano que vem vamos ter muito mais, que as informações vão aumentando, não tem como a gente fugir disso. Claro, temos que verificar uma forma célere de resolver essas coisas, temos que verificar, mas questão de segurança, e para que eu realmente possa ter certeza naquilo, posso errar, mas tentando acertar. Eu sempre digo, se você erra tentando acertar, você não merece ser sancionado por causa disso. Somente, Excelência. Obrigado. Vossa Excelência está indo ao encontro de tudo que nós dissemos aqui. Parabéns a Vossa Excelência. Tudo isso que a gente está buscando é essa perfeição. E vai ser uma busca constante. Parabéns a Vossa Excelência. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Resumir, porque era isso que eu queria colocar. Eu voto com o relator, e se assim ele entender, para que eu acho que ficaria, vamos dizer assim, até a mais na sua relatoria, essa ressalva, para que haja também uma espécie de treinamento no próprio legislativo que vai analisar para julgar as contas. Eu acho que a sugestão do conselheiro Anselmo, ela se faz, já que existe realmente essa, vamos dizer assim, essa não documentação aí, a possibilidade de ter ou não. Eu acho que a ressalva ela estaria genericamente, se assim o conselheiro relator entender, eu voto da mesma forma, concordando com o conselheiro relator e incluindo a ressalva do conselheiro Anselmo sugeriu. Temos 3 votos. Silêncio. Temos 3 votos, tem que fazer voto médio. Eu penso que, em razão das ressalvas mencionadas pelo conselheiro Anselmo Brito e o voto do conselheiro Otávio Lessa, esse processo deveria ser encaminhado ao conselheiro Anselmo Brito para que ele ofereça um voto com essas ressalvas e a gente trazer para o pleno, né, quais são essas ressalvas. Formalmente, inclusive, isso aqui vai ser o parecer prévio que vai ser emitido, que vai ser encaminhado para a Câmara Municipal. Então, deve constar essas ressalvas. Então, como isso só foi verbal, né, então não dá para a gente anotar aqui no momento. Então, eu sugiro que o conselheiro Anselmo Brito peça vista aqui do processo, inclua essas ressalvas e a gente discuta novamente e aprove, se fosse assim entender, porque do meu ponto de vista seria assim. Veja bem, a sistemática de julgamento, quando há uma divergência, né, e temos 2 votos aqui divergentes em parte, os 2 são pela aprovação, apenas modificam as ressalvas. Tem que ser votadas quais as ressalvas vão prevalecer, porque caso as ressalvas de conselheiro Anselmo não prevaleçam, não precisaria ele pedir vista e retornar. Ele poderá até juntar posteriormente o voto dele por escrito, caso assim queira. Muito embora não seja, né, não sei se seria obrigatório. Na verdade, nós teríamos mais perto de 3 votos, né? Mas o conselheiro Lessa, ele votou com o relator, salvo engano. Votou com minhas ressalvas. Então ele votou com o senhor. Então, porque se a diferença são apenas as ressalvas e o conselheiro Lessa acolhe suas ressalvas, então o senhor é o voto vencedor. Aí não seria vista, seria aprovado e o senhor seria o relator do acordo. É só o acréscimo. É acréscimo a ressalva.
Mas Então, se mas tiver, não mantém o voto original. divergente, Não mantém o voto original. Perfeito. É um outro voto, é um outro Perfeito. voto. No nosso sentido. Então, apenas a sugestão seria, caso prepondere o voto de Vossa Excelência, então, na verdade, já poderia até proferir o resultado, proclamar e ele redige o acórdão, para exatamente. evitar que se postergue e prolongue. Vossa Apenas a Excelência sugestão. mantém o voto. Mantenho. O conselheiro Anselmo mantém o voto. Então, conselheiro, será então elencado as sugestões, as ressalvas feitas pelo conselheiro Anselmo Brito para que seja incluído, aprovado o presente processo com as ressalvas que ele vai inclusive das notas taquigráficas e das nossas gravações, as ressalvas que assim Sua Excelência o fez. Só para esclarecimento, o parecer prévio está aprovado, né? E agora vai ser encaminhado só para o conselheiro redigir o acórdão, é isso? Ou Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência, se assim desejar. Não, acho... Vossa Excelência que foi o vosso voto vencedor. Vencedor. Ok. Aprovado que seja encaminhado ao conselheiro Anselmo Brito para prometer o voto. Vossa Excelência ainda tem algum processo? Não tenho mais. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Eu quero a palavra, presidente. Com a palavra o conselheiro Otávio Eu Lessa. quero apenas para dar conhecimento a todos que não tiveram a possibilidade de participar do terceiro encontro nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, de que toda vez que acaba o encontro se faz uma carta onde, por maioria, está dando um norte do que a Tricom e os tribunais pensam a nível nacional. Então ficou: os Tribunais de Contas brasileiros, por decisão plenária do terceiro Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do dia 12, 13 e 14 de novembro de 2012, considerando o tema um debate para a efetividade do controle externo do Brasil. Ou seja, a gente já tem uma proposta, inclusive, da própria Associação Nacional a Tricom, onde foi feita uma resolução para criar uma rede de comunicação entre os tribunais. Essa rede de comunicação, ela vai estar interligada e essa proposta de resolução foi aprovada no Congresso. Ou seja, para que todos os tribunais vejam o que está acontecendo em todo o Brasil, vamos dizer assim, online. Consolidam sua visão de serem reconhecidos como verdadeiro instrumento indispensável à cidadania e aprova as seguintes proposições. Primeiro, desenvolver mecanismos para fortalecimento institucionais dos tribunais de contas, em obediência ao princípio federativo, enquanto instrumentos indispensáveis à cidadania, assegurando a efetividade do controle externo, observando o que dispõe o planejamento estratégico da Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e o IRB, Instituto Rui Barbosa. 2. Defender a criação do Conselho Nacional de Tribunais de Contas, com competência de integração, normatização, padronização, correição, centralização dos planejamentos estratégicos, indispensável ao fortalecimento do sistema de tribunais de contas. Terceiro, defender proposta de lei processual que discipline e harmonize a atuação dos tribunais de contas, bem como participar da construção do Manual de Boas Práticas Processuais como compromisso de adesão à mesma. 4. Garantir o absoluto cumprimento das regras constitucionais para a composição, organização e funcionamento dos corpos deliberativos dos tribunais de contas, com respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal relativo à matéria. 5º, defender as prerrogativas constitucionais dos tribunais de contas, especialmente a competência para julgamento das contas de gestão dos agentes políticos. 6. Cumprir e garantir que os seus jurisdicionários observem os requisitos de transparência pública previstos em lei, especialmente a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Implementar e fortalecer a Corregedoria dos Tribunais de Contas com o propósito de promover o aperfeiçoamento ético dos seus membros e servidores. 8. Implementar e fortalecer as ouvidorias dos Tribunais de Contas, tornando-os efetivos canais de comunicação com a sociedade. 9. Instituir e fortalecer os setores de jurisprudências voltados à sistematização, uniformização e transparência das decisões dos Tribunais de Contas, conforme diretriz aprovada no primeiro Juris T6, Encontro de Jurisprudência dos Tribunais de Contas realizado com o apoio do Instituto Rui Barbosa. 10. Aprovar e implantar as normas de auditoria observada para INSAIs, as normas de auditoria da INTOSAI
que é a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, e as NAGs, que a gente inclusive já fez, nós já temos, presidente, aprovado na sua gestão, as normas de auditoria governamental. Já tem os livros, já foi distribuído para todas as diretorias, e hoje nós temos hoje bem fortalecido que o presidente hoje da Intosai será o novo presidente que assume em dezembro o Tribunal de Contas da União. Ele vai acumular a presidência também da Organização Internacional das Entidades Formalizadoras Superiores. 11. Realizar auditoria operacionais e de avaliação de resultados de políticas públicas sobre os aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, visando avaliar e propor melhorias nas ações governamentais que se destinam à prestação de serviço à sociedade. 12. Estimular a realização das auditorias operacionais com ênfase em matrizes ambientais, conforme compromisso assumido pelos Tribunais de Contas na Carta da Amazônia em 2010. 13. Priorizar o uso de licitações verdes em suas aquisições e contratações, bem como estimular as suas adoções como jurisdicionado, com posterior fiscalização com vista à promoção e desenvolvimento nacional sustentável. 14. Fomentar e fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar 123, que garante o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e de pequenos porte brasileiras nas aquisições de contratações governamentais. Esse é um ponto que muito importante, presidente, que isso hoje foi feito um convênio a nível nacional com o SEBRAE, e acredito que ainda esse mês ou o mês seguinte o superintendente do SEBRAE regional irá procurar Vossa Excelência para que haja, através desse convênio nacional, haja uma apresentação e a gente vê como é que os tribunais de contas podem auxiliar através do SEBRAE também, e que possa exigir, através de colocar isso como item de fiscalização dentro dos municípios, a aplicação dessa lei. Por que disso? Porque ela está comprovada estatisticamente que aumentou em muito, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão fora do mercado, ou seja, elas têm um comércio, mas o comércio não é oficializado. Então é uma lei que ela reduz a pouca coisa o valor dos impostos pagos e traz a pessoa a ter seu CNPJ, ter seu endereço, ou seja, ser realmente um pequeno e microempresário. E favorecendo também através da lei, dessa lei complementar, onde deu uma abertura da Lei 866 com relação a obras, a licitações grandes, que essas licitações, em torno de 30%, ela possa ser feita com as pequenas empresas e ela tirar aquela bitributação que existia na Lei 866 normal. Então, o órgão contratante poderá pagar aquela pequena empresa direto. Então, isso vai melhorar, porque você pode reduzir o custo do serviço terceirizado. Então, é nesse sentido, para gerar mais emprego, para gerar formalidade das empresas, e com isso aumentando assustadoramente nos estados que estão sendo aplicados a esse tipo de arrecadação. Ou seja, todo mundo paga pouquinho, mas paga e ele vira um cidadão, a empresa dele ela é legalizada, e isso eu achei muito interessante na apresentação. Eu acho que quando o superintendente vai se colocar para Vossa Excelência toda essa forma, que ele quer vir fazer uma explanação, e obviamente eu acho que interessante a gente ter isso aqui como item tem estado que já está como item de reprovação, se os não é tanto nosso, a gente tem que devagar, como Vossa Excelência fala, devagar, senão a gente quebra o jarro, né? A gente está precisando, mas a gente pode já induzindo na cabeça dos gestores essa ideia e mostrando que vai fortalecer o município dele. 15º, realizar auditorias coordenadas juntamente com o Tribunal de Contas da União e os demais de contas em temas relevantes interessados de interesse nacional com grande impacto da sociedade, priorizando inicialmente a área de educação e saúde. 16. Implantar e desenvolver a auditoria de tecnologia da informação conforme boas práticas difundidas no Encontro Nacional de Auditoria de Tecnologia de Informação, realizada em maio de 2012 no TCE Ceará, além do apoio ao compromisso assumido pelo Instituto Rui Barbosa na realização do segundo também. 17. Promover a capacitação permanente dos seus membros e servidores por meio das escolas de contas e parceria do Instituto Rui Barbosa, porque a gente acabamos de falar por
essa constante, vamos dizer assim, aprendizado, visando desenvolvimento profissional de controle externo. 18. Estabelecer metas de julgamento dos processos, primando pela celeridade, qualidade e efetividade da atuação dos tribunais de contas. 19. Implantar e desenvolver as atividades de inteligência, garantindo a estrutura e a prerrogativa necessária para se consolidar como verdadeiro instrumento de combate à corrupção. 20. Garantir apoio técnico institucional à Tricon-IBRE na criação da Rede Nacional de Inteligência de Controle Externo, conforme deliberação no primeiro Encontro Nacional de Atividade de Inteligência do Controle Interno. 21. Garantir a representação técnica dos tribunais de contas nas redes regionais e nacionais de combate à corrupção, preferencialmente por servidores responsáveis pela atividade de inteligência. 22. Produzir estudos técnicos sobre encargos e evolução das dívidas do governo subnacionais do Brasil, como da União, face à Lei 4.496 de 97, visando subsidiar, respectivamente, a renegociação das adequações da dívida com relação ao cenário econômico. Isso aqui é importante também, no tribunal, é o absurdo que a gente tem no estado de Alagoas. Nós já pagamos mais de 5 milhões da dívida, ou seja, não foi abatido R$1 do principal, e hoje o estado deve 7 bilhões à União. Ou seja, a equação financeira, presidente, é nisso aí que está batido, e eu acredito que, junto aos tribunais, vai ajudar muito os estados. Porque é um absurdo você pagar tudo que você deve, o principal, não se abate R$1 e você continua devendo, e devendo 7 milhões. De 2 milhões já passou para 3, para 4, já está em 7 bilhões de reais, né? E eu fico triste que aí a gente ainda vê, não sei como, e aí é uma coisa que a Assembleia, como nós somos... Pois não. Nós somos a assessoria técnica da Assembleia. Como é que pode aprovar agora mais 1 bilhão para um estado que já deve 7 bilhões e o tribunal em nenhum momento é chamado para dar um parecer técnico? Eu não posso entender esse tipo de coisa. Eu vi e pesquisei em outros estados, não tem um financiamento que não passe pelo Tribunal de Contas. A Assembleia pede, porque, ora, se nós somos os técnicos, se o tribunal é a função dele, por que não perguntar, o poder de endividamento do Estado cabe esse 1 bilhão? Ou seja, ou quem vai segurar a peteca somos nós, que somos os contribuintes lá na frente? Não sei. Quanto a isso, realmente, antes de viajar para o encontro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, aliás, quero que fique registrado e até, no final, é melhor no finalzinho, mais tarde, que a gente faça uma mensagem de lá para os organizadores de Mato Grosso, que talvez, se não foi o melhor, foi um dos melhores encontros de Tribunal de Contas que este conselheiro, apesar de novo, já participou. Sim, quanto à questão do empréstimo, eu tive acompanhado imprensa, jornais, sites, inclusive com entrevista do próprio secretário de Fazenda. Então, como eu sou relator da Fazenda biênio 11-12, hoje pela manhã já encaminhei um ofício ao secretário de Fazenda para que ele remetesse este relator todo o estudo técnico jurídico desses empréstimos, da possibilidade dos mesmos serem feitos, inclusive verificando se já há alguma participação do tribunal neste processo, haja vista a urgência, já que tramita projetos de lei na Assembleia Legislativa. E eu quero trazer reflexão. Vejam só, isso são dados antigos, eu não posso até desligar aqui o computador, verificar 2011 pode ser, verificar 2012 que ainda está transcorrendo, mas temos 2 bilhões de dívida tributária, mais de 2 bilhões de dívida tributária a ser cobrada. Vamos fazer um empréstimo, querem fazer um empréstimo de 1 bilhão. Temos 1 bilhão de dívida não tributária também a ser cobrada, e vamos fazer um empréstimo de 1 bilhão. Então, nós temos aqui 3 bilhões de irrealizável, poderíamos dizer assim. Realmente, 1 bilhão, realmente eu preciso desse estudo técnico para verificar se realmente é possível fazer isso. E na questão da Assembleia, conselheiro, queria dar 2 informações. Pela envergadura do empréstimo, eu não vou meter na poder discricionário que tem a Assembleia, talvez, melhor, o estudo do tribunal talvez até deteria, e se fosse o caso, até se promover uma audiência pública com relação a este empréstimo.
E quanto à questão da Assembleia Legislativa, isso é competência legal do tribunal, se quiser, como falou o conselheiro, pode solicitar um parecer prévio do tribunal com relação a este empréstimo. Eu acredito que até por questão de segurança, já como foi dito aqui, o Tribunal de Contas é o braço técnico do controle externo, inclusive do titular do controle externo, inclusive esse titular não pode abrir mão deste braço técnico. Acredito que questão de segurança, de prudência, talvez poderia solicitar este parecer prévio ao tribunal da possibilidade da realização desse empréstimo. Inclusive, verificando o estudo técnico-jurídico já feito, que provavelmente deve ter já embasado os projetos de lei que já tramitam pela Assembleia para autorização do empréstimo. Eu sei que o tribunal ele tem que se manifestar. Eu até fico assim, assumo meia-culpa, porque sou o relator das contas de 2011. As contas de 2011 foi mandado do Poder Executivo por solicitação do conselheiro substituto Alberto Pires para que esclarecesse algumas coisas. Já está há um bom tempo lá, ainda não foi mandado. Inclusive, o tribunal se manifesta dando a certidão que o Estado pode fazer esses empréstimos. Está ok com educação, ok com saúde, ok com gasto já incluso dos outros empréstimos, pode ser feito. Muito me assusta o Poder Executivo fazer isso sem ter esta manifestação obrigatória deste Tribunal de Contas. Eu sou, Excelência. Obrigado. Excelência, por não, Excelência. Palavra. Licença, só complementando aí o que o conselheiro Anselmo mencionou, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, só queria dizer assim que essa manifestação deve ser exatamente através dessa certidão, o tribunal analisando inclusive o nível de endividamento, se o Estado ou o município pode contratar aquela operação, porque existem limites para endividamento. E a certidão é o documento que autoriza tecnicamente o ente contratar aquela operação de crédito. Isso aí passaria até mesmo, Excelência, por um convênio que o Tribunal de Contas estabeleça com o Estado e com as instituições financeiras para que exijam essa certidão do tribunal nessas contratações. Ou seja, aí, para que o ente efetive essa contratação, aí ele vai ter que passar aqui pelo tribunal e o tribunal vai examinar com relação aos níveis de endividamento e a legalidade desses empréstimos, e aí sim concede essa certidão. Então, por parte do tribunal, deveria haver uma espécie de um convênio, um termo contratual para que se exija essa certidão por parte do Tribunal de Contas aqui. É essa que eu queria que você... Excelência. E essas exigências, elas já são, de fato, feitas para essas contratações envolvendo recursos externos, BNDES, BIRD e BID. Já são feitas. Inclusive, não quero aqui estar me antecipando, mas eu tenho a ligeira impressão que, inclusive, também a questão do regime próprio de previdência, correto de forma administrativa, também é uma exigência para esses recursos externos. Também é uma exigência. Que hoje nós sabemos que o Estado está ok com base em liminar. Para esses recursos externos, acredito que há exigência da correção administrativa do nosso regime de previdência próprio, que todos sabemos que não está atendendo à legislação que rege a matéria. Obrigado, Excelência. Terminando, presidente. 23. Aperfeiçoar o mecanismo de apreciação das contas do governo em parceria com o TCU, conforme modelo gerencial resultante do estudo da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que contempla as experiências internacionais de sucesso. 24. Defender a manutenção do Promoex como ferramenta fundamental para a continuidade do processo de modernização e integração dos tribunais de contas, bem como a adoção dos produtos desenvolvidos pelo referido programa. E 25 é fomentar o que a gente faz sempre aqui, fomentar
sempre o uso do máximo que a gente puder, do uso da tecnologia da informação, que é o que a gente mais usa aqui. É só, presidente, eu queria só ler essa carta para que todos pudessem ter oportunidade de que o que está acontecendo. Registrado na ata. Fique registrado na ata. Isso aí. Obrigado, presidente. À vontade. Continua facultada a palavra. A palavra do procurador. Doutor procurador. Inicialmente, eu gostaria de me associar à preocupação do conselheiro Otávio Lessa, do próprio conselheiro Anselmo, do conselheiro Sérgio e do próprio presidente com relação à questão dessa fiscalização. Eu acho que é relevantíssima, é importante, a sociedade questiona e o tribunal tem esse papel mesmo de, nessas situações que poderão gerar uma repercussão gravíssima para o futuro do Estado. Afinal de contas, como foi bem colocado, somos nós, contribuintes, né, cidadãos, que iremos arcar com os custos disso. Então é importante que se faça, caso seja possível, Excelência, mas que se faça... Não é o próximo gestor, somos nós. Somos nós, exatamente. Exatamente. O patrimônio é público, na verdade, Exatamente. o recurso é público. É importante que seja verificado realmente o nível de endividamento, as possibilidades, para que não haja nenhum equívoco. Com relação ao evento realizado em Campo Grande, houve a participação de um colega, o doutor Enio se fez presente, disse que foi um belíssimo evento, temas relevantíssimos tratados. A declaração, inclusive, já foi divulgada pelo Ministério Público de Contas com pontos muito importantes. A questão de metas, eu acho que é algo bem interessante de se verificar para tentar dar uma agilidade nos processos. Eu também faço esse registro da importância desse tipo de evento. E, encerrando, eu não poderia deixar também de fazer um registro que hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Nós estamos aqui trabalhando em virtude de um decreto, de uma determinação que houve alteração, mas hoje é o Dia da Consciência Negra, é um dia importante, até porque pela história do nosso país, tudo que foi feito com todas as pessoas negras e tudo que sofreu em sua história, e é uma história muito conhecida, uma história de sofrimento e de luta, é importante que seja feito esse registro aqui também, para que a gente preste as devidas homenagens e reconheça na nossa história o papel importante que foi desempenhado. É isso que eu gostaria de registrar e também agradecer as homenagens feitas em relação à Marina. Muito obrigado. Eu queria só me associar, presidente, à colocação feita pelo doutor Ricardo, e também aproveitando, pensei que o conselheiro Anselmo ia falar, mas ele depois esqueceu, era que nós, através da presidência, fizesse um comunicado ao tribunal da forma atenciosa, a forma maravilhosa que nós fomos recebidos no Mato Grosso, se assim Vossa Excelência entender, que faça um agradecimento, acho que em nome de todos, eu queria propor isso. Desde já, demais, mas desde já... O conselheiro presidente e organizador do evento, o conselheiro Valdir. Estendido a todos os demais da Corte Sul-Mato-Grossense. Já está atendida a solicitação de Vossa Excelência e que realmente foi um encontro muito proveitoso, com boas palestras. Fomos tratados, muito bem tratados pelo conselheiro presidente e pelo organizador, e foi um sucesso esse seminário. Os que o conselheiro Anselmo Brito, que está aqui há pouco, já viu que foi o melhor, e eu que estou um pouco mais tempo, muito mais tempo, também vi que foi o melhor encontro. Então, eu estou respaldado. Está respaldado. Obrigado. E quanto a... me associo também ao doutor Ricardo, procurador-chefe do Ministério Público, quanto ao Dia da Consciência Negra, porque mais uma vez Alagoas sempre está na evidência. A gente hoje fazendo essa homenagem à consciência negra, a gente homenageia também Zumbi dos Palmares, que era um alagoano ali da Serra da Barriga, de União dos Palmares. Alagoas, mais uma vez, marcante no cenário nacional. Parabenizo a Vossa Excelência, me associo a Vossa Excelência que seja registrado o pronunciamento do doutor Procurador e de todos nós. E todos os conselheiros, por unanimidade. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.